Oi, pessoal! Nós estamos resolvendo algumas questões de concurso e hoje a gente vai fazer a questão 43 do concurso de 2014 da Petrobras na modalidade de Engenheiro de Processamento Júnior. Essa questão ela trata de misturas azeotrópicas e a separação delas por destilação. Então, a gente tem aqui três propostas de separação de destilação azeotrópica, sendo que a gente tem dois componentes que formam um sistema que vai ter esse ponto de azeotropia. Então, a gente vai olhar esses conceitos e vai analisar as afirmações que tem para cada uma dessas figuras. As afirmações estão aqui, a gente vai olhar uma por uma. Então, a gente vai olhar a primeira, a 2, a 3, cada uma delas com mais detalhes, com os conceitos que a gente precisa para entendê-las. A primeira dela diz que a figura 1 pode apresentar uma configuração em que A e B formam um azeótropo dimáximo e A e E não formam um azeótropo. Então, a gente tem aqui a primeira coluna, em que eu coloquei aqui para ficar mais fácil da gente entender, está entrando os três componentes. Nesses três componentes, aqui está saindo o componente A e o componente E, e aqui está saindo o componente B. Então, aqui está sendo carregado pelo componente E, esse componente A para separar esse azeótropo. E a gente está tendo a obtenção de componente puro aqui. Na segunda coluna, a gente tem a obtenção de informação de dois componentes puros, que seria o A e o E, nas duas correntes separadas já. Para resolver isso aqui, a gente precisa saber o que é um azeótropo dimáximo. A curva com relação à temperatura para os azeótropos que tem um ponto de máximo, ela tem essa cara assim, ó, inclinada para cima. Ou seja, esse ponto aqui, ele vai estar sempre acima dos componentes puros aqui embaixo. Então, vamos olhar isso aqui com um pouquinho mais de detalhe. Cada azeótropo de máximo, por causa dos desvios negativos que ele tem, ele pode apresentar uma temperatura de ebulição acima de cada um dos pontos de saturação dos componentes puros. Então, aqui, o ponto de ebulição do componente I aqui, ó, puro, ele é esse, do outro componente é esse, mas da mistura azeotrópica, no ponto de azeotropia, ele está aqui em cima. Então, esse é um tipo de azeótropo, que a gente chama de azeótropo de máximo, e que tem esse ponto de ebulição característico. Isso vai levar a que, numa coluna de separação, um dos componentes puros, ele vai sair no fundo da coluna devido à distribuição de temperatura. Então, ele vai sempre sair na parte de baixo. Então, a gente vai olhar agora naquela figurinha se tem um dos componentes saindo na parte de baixo mesmo. Olhando aqui, a gente percebe que no fundo a gente tem essa obtenção do componente B aqui embaixo, que é um dos dois componentes do azeótropo. E o componente A e o componente E, eles separam totalmente. Se eles separam totalmente, eles não estão formando ponto de azeotropia. Então, a gente consegue separar por destilação normal. Então, aqui, ó, um dos componentes puros está saindo no fundo da coluna, então a gente tem um azeótropo de máximo, e os outros dois são completamente separados na coluna, então não tem nenhum azeótropo, o que leva a nossa afirmativa a ser verdadeira. Na segunda afirmação, a gente tem que a figura 2 pode representar uma configuração em que A e B, de novo, formam um azeótropo de mínimo e E e A formam um azeótropo de máximo. Então, vamos olhar aqui o que seria um azeótropo de mínimo. Com relação à temperatura, ele tem essa característica aqui de ter o ponto para baixo, ao contrário do que a gente tinha no azeótropo de máximo. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o ponto de ebulição da mistura é menor do que esses dois componentes puros. Isso vai fazer com que um dos componentes puros ele vá sair no topo da coluna, então aqui em cima. Olhando para a nossa figurinha aqui, a gente percebe que o componente puro está saindo na parte de baixo. Então, ele não é um azeótropo de mínimo, ele é um azeótropo de máximo. E aqui a gente tem a formação de um azeótropo, porque a gente não tem a separação completa desses dois componentes, então está retornando o A aqui para coluna de alimentação, então tem a formação de um azeótropo, e ele está saindo no topo, então esse aqui é um azeótropo de mínimo. Então a nossa afirmação está ao contrário, está trocada. É uma afirmação falsa porque está justamente trocado os dois mínimos e máximos aí. E a terceira, por sua vez, a gente está dizendo que A e B, assim como E e B, formam um azeótropo de máximo. Então, vamos olhar aqui para o nosso esquema. A gente tem uma formação aqui, ó, um A saindo aqui em cima, componente A puro saindo aqui em cima da primeira coluna, e ele não está saindo no fundo, para ele ser um azeótropo de máximo, ele teria que estar saindo no fundo, então a gente já tem aqui o primeiro problema da afirmação, mas continuando ela, se ele está saindo no topo, ele é um azeótropo de mínimo, né?
E aqui olhando o outro, se ele está saindo no fundo, ele é um azeótropo de máximo. Então aqui parte dela está certa, mas nem toda. E ele forma um azeótropo porque está saindo dois componentes aqui da segunda coluna, não tem a separação completa. E ele é um de fundo da coluna, então ele é um de máximo, mas aqui a gente volta que o A ele está saindo no topo da coluna, então ele é azeótropo de mínimo. Então essa afirmação aqui é falsa também. Então, com as 3 afirmações avaliadas, a gente percebe que só a primeira é correta. Então, o nosso gabarito aqui seria a letra A. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Até mais!